Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É feliz quem se apoia no Deus de Jacó. É feliz quem se apoia no Deus de Jacó. É feliz quem se apoia no Deus de Jacó. É feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, hoje nós iniciamos o mês de agosto, mês em que nós lembramos sobre as vocações e rezamos, pelas vocações. Hoje também é dia de um grande santo, Santo Afonso. Nós celebramos a sua memória. E falando das vocações, quando nós falamos, e dizemos que esse é o mês das vocações, nós não podemos pensar somente naquilo que se refere ao estado de vida, a vocação específica que cada um também é chamado por Deus. Alguns são chamados à vida religiosa, ao sacerdócio, uma vida consagrada. Outros são chamados à consagração do matrimônio, porque o matrimônio também é uma consagração de vida. Não, nós não devemos pensar somente no estado de vida em si, na vocação específica, mas nós precisamos lembrar da nossa vocação universal. A vocação comum de todo aquele que é batizado. E qual é essa vocação? Você lembra? Você sabe qual é a vocação comum a todos nós? Sim ou não? Sim? Não? Todos nós somos chamados à santidade. Essa é a vocação comum a todos nós que recebemos a graça do batismo. Todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados à santidade, independente do estado de vida. Se você é casado, solteiro, consagrado na vida religiosa, todos nós somos chamados à santidade. Deus chama todos à santidade, e essa salvação oferecida a nós em Jesus Cristo, ela acontece nessa correspondência a essa vocação. Corresponder ao chamado que Deus nos faz, o chamado que Deus nos faz à santidade. Essa santidade que é oferecida a todos nós. Ninguém fica de fora. Ninguém escapa a esse chamado. Ninguém pode se eximir desse chamado, não. Todos nós somos chamados
a esta proposta de santidade, a esse caminho que Deus nos oferece. Ninguém fica de fora. Olha para quem está aí do seu lado e diz para ele: olha, você é chamado à santidade. Você não fica de fora disso não, viu? Deus te chama a ser santo, a ser santa. E Deus, meus irmãos, oferece essa oportunidade, como eu disse, a todos. Assim como o Evangelho de hoje vai nos dizer, o Evangelho que acabamos de ouvir, que foi acabado de ser proclamado, vai dizer que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe. Dá uma olhadinha mais uma vez para essa pessoa que está do seu lado. Olha aí que peixe que o Senhor tem apanhado, tem chamado também à santidade. Olha só que diferente de você que é esse peixe aí. Deus apanha todos. Essa rede, meus irmãos, significa justamente as oportunidades que Deus nos oferece de sermos santos, de sermos apanhados por Ele. E aí, não importa quem nós somos, ou o que nós fizemos até o presente momento, a rede apanha a todos. Peixes bons, peixes não tão bons, para justamente dizer para nós que o chamado que Deus nos faz é para todos. Ninguém fica de fora desse chamado, desse convite de Deus, não. Ninguém fica de fora. Deus chama a todos, Deus oferece esse caminho de santidade a todos. A salvação de Deus é para todos. Deus não faz discriminação de ninguém. Como eu disse, não importa o que você tenha vivido até o presente momento, Deus está te chamando hoje para a santidade. Deus está te convidando hoje. Deus está te dizendo para você hoje que você é alguém que foi apanhado nessa rede. Você também foi apanhado nessa rede. Por mais diferente que você se sinta, Deus também te apanha e te chama para essa santidade. Agora, é claro, existe uma diferença aí. E essa diferença está na forma como cada um corresponde a esse chamado. Está na forma como que cada um dá a sua resposta, porque o convite, ele é sim feito a todos, mas nem todos correspondem da mesma maneira. Nem todos dão a sua resposta da forma que deveria ser esperada. A palavra de Deus vai até dizer, que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nem todos correspondem da mesma forma. Nem todos se rendem a esse chamado. Nem todos, sabem dizer um sim generoso a Deus. Nem todos se deixam ser transformados. Porque, como eu disse, o problema não está se você até hoje tem feito bem ou tem feito mal, porque Deus é capaz de te transformar, meu irmão. O que você fez até o dia de hoje, Deus pode mudar isso completamente. Agora, a grande dificuldade está nessa correspondência a este Deus que oferece essa salvação a todos. Mas precisa existir da minha parte, e aí é de cada um essa correspondência. Precisa existir os meus passos também, a minha abertura a este Deus que me chama, esse Deus que
é capaz de operar maravilhas em nossa vida. Você crê que Deus pode operar maravilhas? Você crê que Deus pode transformar a nossa vida por completo? Que Deus pode fazer de mim, que às vezes sou um pecador, uma pessoa que agora vive e busca viver a santidade? Nós acreditamos, que bom que você acredita, mas deve existir também os passos que eu dou a este Deus que é capaz de realizar maravilhas, a este Deus que é poderoso para nos transformar. Mas, meus irmãos, esse Deus que é capaz de realizar maravilhas em nossa vida, que é capaz de nos transformar por completo, de nos fazer uma outra pessoa, Ele só age na vida daquele que é maleável. Ele só age na vida daquele que dá abertura. Só vai agir na vida daquele que também procura corresponder. Porque Deus nos ama tanto que Ele nos fez livres para corresponder com este amor ou não. É um mistério muito grande, né? Um Deus que nos ama tanto que nos fez livres para corresponder ou não. Até porque se Deus nos forçasse alguma coisa, não seria um amor, né? Não seria. Deus nos ama na liberdade. E Ele nos fez livres para corresponder ou não. E Ele age na vida daquele que é dócil. Ele age na vida daquele que procura corresponder, daquele que é maleável. É assim que Deus age. Nessa correspondência com o chamado à santidade, muitas vezes nós vamos precisar deixar Deus nos quebrar as estruturas que nós criamos dentro de nós. Vamos precisar deixar Deus, nos esmagar às vezes, quebrar toda essa estrutura de pensamento, de comportamento, estrutura de maneira de agir, porque muitas vezes nós pensamos que o nosso pensamento é correto, mas não é. Muitas vezes nós pensamos que o nosso comportamento, o jeito que nós nos comportamos, está certo, está alinhado, mas não está. Não é o jeito certo de agir, não é o jeito certo de viver, não é a forma como Deus espera de nós. Mas às vezes nós achamos, né? Nós construímos isso dentro de nós, nós acabamos construindo essa estrutura. Ou então, às vezes, nós deixamos o mundo construir uma estrutura dentro de nós, da qual nós achamos que está tudo certo, está tudo ok, mas não está. Não está. E às vezes essas estruturas, elas ficam rígidas. Estruturas que o mundo tenta construir dentro de nós, e muitas vezes nós permitimos, ou até mesmo nós construímos essas estruturas que não estão em conformidade com o chamado à santidade, não estão em conformidade com a vontade de Deus, com a sua palavra, com os planos de Deus para a nossa vida. E aí nós nos enrijecemos a isso, né? Nos fechamos nisso. E aí, para transformar, é preciso deixar Deus quebrar essas estruturas. É preciso deixar, às vezes, Deus triturar tudo isso aí. É preciso deixar Deus nos esmagar. Você já viveu a experiência de ser esmagado por Deus? De ser quebrado por Deus? Você que achava que era o certo, que agia certo, que o seu comportamento era o certo, e quando você se depara e percebe que não, é Deus nos quebrando, né? É Deus nos quebrando. Em Romanos, né, na carta aos Romanos 12, versículo 2,
São Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Para discernir o que é bom, o que agrada a Deus, aquilo que é perfeito, nós não podemos nos conformar com a ideia deste mundo. Nós não podemos nos conformar com a estrutura deste mundo. Não. Porque nós não somos chamados a viver como o mundo ensina. Nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a viver como Deus quer. Não vos conformeis com este mundo, meus irmãos. Não deixa a estrutura do mundo te enrijecer, não. Não deixa, não. Porque se a estrutura do mundo nos deixa rígidos, aí se torna muito difícil seguir essa vontade de Deus. Aí é preciso viver isso, né? Deixar Deus quebrar. Deixar Deus, olha, te esmagar, te triturar, te transformar em pó novamente. É um processo difícil. É um processo dolorido. Não é fácil não, viu? Não se engane, não é fácil. Deixar Deus quebrar as nossas estruturas. Deixar Deus quebrar em nós aquilo que durante muito tempo a gente achou que estava certo, que estava correto. Mas não está. Não está. Sabe por quê? Porque não é do meu jeito. E nem pode ser do meu jeito, mas precisa ser do jeito que Deus sempre sonhou para nós. Precisa ser do jeito de Deus, não do meu jeito. E aí, meus irmãos, fazer a vontade de Deus é muitas vezes deixar Deus nos quebrar, deixar Deus nos triturar, porque a gente às vezes já vai achando que já sabe de tudo e a gente não sabe. E olha que processo dolorido, viu? Tenho aprendido muito. Na Canção Nova a gente é muito esmagado. Porque Deus quer nos formar e quer formar na santidade. Na santidade. Não é do meu jeito. Não, precisa ser do jeito de Deus. Precisa ser do jeito de Deus. Ou nós deixamos Deus nos modelar conforme a sua vontade, ou então nós não seremos santos. Você quer ser santo? Sim ou não? Sim. Ixi, não senti muita firmeza não. Vou perguntar de novo, para o pessoal de casa escutar, porque acho que o pessoal de casa não escutou. Você quer ser santo, sim ou não? Sim. Então, meu irmão, deixe Deus te modelar do jeito certo. Ou nós deixamos Deus nos modelar conforme a sua vontade, ou nós não seremos santos. E se nós não formos santos, nós não seremos felizes. Porque a santidade é o único caminho para a felicidade. A verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade. É Deus que precisa nos formar do jeito certo. É Deus que precisa nos modelar. E para isso eu preciso aprender a confiar no cuidado de Deus. Eu preciso aprender a confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus me ensina. Eu preciso aprender a confiar na sua lei, nos seus mandamentos. O salmo de hoje, que nós rezamos, no refrão vai dizer que feliz é quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz é quem confia em Deus. Feliz é quem vive a palavra de Deus. Feliz é aquele que se deixa modelar pela vontade de Deus. Não é fácil, repito, mas é o único caminho. É o único caminho.
Eu preciso aprender, meus irmãos, a estar literalmente nas mãos de Deus. Literalmente nas mãos de Deus. Me abandonar por completo nas mãos de Deus, assim como o barro nas mãos do olheiro, que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, na leitura de hoje tirada ali do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ouvindo ali a direção de Deus, Deus que pede para ele: vai, Jeremias, levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Ele foi à casa do oleiro, e eis que ele estava ali trabalhando a argila, trabalhando ali o barro, formando um vaso. E de repente aquele vaso não saiu conforme o olheiro queria. E aqui que o olheiro fez? Desmanchou tudo aquilo e começou a fazer de novo. E aí Jeremias entendeu Deus falando com ele. Fez-se-me em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este olheiro, casa de Israel? Diz o Senhor: como é o barro na mão do olheiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Meus queridos, ou nós mudamos a nossa maneira de pensar, de agir, ou nós não serviremos para o reino dos céus. No reino dos céus só entrará aqueles que foram modelados por Deus, aqueles que foram formados conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Ou nós deixamos Deus nos modelar, e aí para isso vai ser preciso quebrar muitas coisas, porque às vezes nós ficamos rígidos, né? Nós perdemos essa capacidade, né? Como o barro que fica ali já seco, né? Ou nós deixamos Deus, e aí quando o barro seca, né? É preciso até triturar, né? Transformar de novo em argila. Ou nós mudamos, ou nós não serviremos para o reino dos céus. Ou Deus nos forma, Deus nos modela do jeito que Ele quer, ou nós não seremos santos. Aqui na parábola do Evangelho, a rede apanhou todo tipo de peixe, né? Mas quais foram os peixes que foram recolhidos nos cestos? Somente os peixes bons. Ou nós deixamos Deus nos modelar, nos transformar por completo. E aí nesse processo vai ter que ser esmagado, quebrado, se você já foi enrijecido pela sua própria vontade, por esse mundo, pelo seu querer. Ou nós não seremos recolhidos nesse cesto. Aquela pessoa que diz, né? Eu sou assim e não mudo. Você já ouviu isso de alguém? Eu sou assim, pronto. Eu assim não mudo, eu sou desse jeito, e se quiser me aceite desse jeito. Olha, lá no céu não vai ser assim não, viu? Ou você muda, ou você não vai ser recolhido neste cesto. E aí o destino dos que não foram recolhidos no cesto é muito triste. A palavra diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Não, meus irmãos, esse tipo de comportamento de dizer, olha, eu sou assim, eu não mudo, eu sou assim e pronto, essa pessoa que é rígida em si mesma, não, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser maleáveis. Nós precisamos deixar Deus nos modelar. Assim como essa passagem de hoje
desse olheiro que pega ali a argila modelada e vai modelando e vai dando forma para ela. Nós precisamos deixar Deus nos dar forma, e quem dá forma para nós é a mão do olheiro, é a mão dele que vai dando forma para nós. Por isso que nós precisamos estar nas mãos de Deus, por isso que nós precisamos entregar a nossa vida para Deus, confiar totalmente em Deus, nos abandonar em Deus, porque é a mão dele que vai nos dando forma, é a mão dele que vai nos transformando, é a mão de Deus que vai ali nos restaurando. O nosso Deus é um Deus que transforma. Para Deus não existe isso de dizer eu sou assim e pronto, não muda. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Agora eu também preciso querer, eu também preciso deixar Deus fazer essa obra nova na minha vida. Eu preciso deixar que Deus faça uma obra nova em mim, que Deus me quebre, que Deus nos quebre toda estrutura mundana em nós. Quantas pessoas que estão aí com estruturas mundanas construídas dentro de si e querem impor essas estruturas a nós. O mundo está aí, querendo impor a estrutura dele na nossa vida. Perdão a palavra, mas bobo de quem deixa. Coitado de quem está deixando o mundo construir essa estrutura dentro de si. E coitado de quem acha que Deus não é capaz de mudar. Deus é sim capaz de transformar. Deus é sim capaz de restaurar, de fazer de novo. Talvez você se perceba assim, com a estrutura do mundo toda dentro de si, com pensamentos deste mundo, com ideias deste mundo formadas dentro de si. Talvez você até diga, mas como que é difícil mudar isso dentro de mim? Como que é difícil tirar isso dentro de mim? Quantas pessoas, aí caídas no vício. Um exemplo, de uma estrutura que às vezes é construída dentro da pessoa, a estrutura do vício. Mas Deus é capaz de te transformar, Deus é capaz de te reconstruir, meu irmão. Agora é preciso deixar Deus. Olha, se você já está aí, como esse vaso já construído, já está feito, deixa Deus te quebrar. Vai doer, não digo que não vai doer não, porque dói, é difícil, mas é um processo lindo. É um processo lindo de ser reconstruído nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus, meus irmãos, é uma grande graça. Não existe melhor lugar para ser formado na santidade, a não ser nas mãos de Deus. Ou melhor, não existe outro lugar do qual nós podemos ser formados, a não ser nas mãos de Deus. Agora eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso me abrir para os processos. Aonde Deus precisa te quebrar? Aonde existe aí na sua vida estruturas enrijecidas? Você que muitas vezes já disse para si mesmo, eu sou assim, pronto, não tenho mais jeito. Como assim, meu irmão, não tem mais jeito? Nem que Deus te triture, te transforme em pó de novo, mas você tem jeito. Está na hora de você deixar Deus, se preciso for te triturar, mas te reconstruir de novo. Seja maleável, seja dócil ao querer de Deus. Talvez você já até sabe o que Deus tem pedido de você, mas você tem resistido.
Quantas vezes nós resistimos ao querer de Deus? A gente sabe aonde Deus precisa mexer, mas às vezes por medo, né? Por não querer tocar na ferida, nós não permitimos. Mas hoje Deus quer tocar aí, nessa área da sua vida. E aí eu faço o convite para você. Deixa Deus te modelar. Deixa Deus transformar isso aí. Para Ele não tem o impossível não, viu? Talvez você fale, padre, mas eu cresci desse jeito. Eu aprendi desse jeito. Eu sempre fiz desse jeito. Dentro da minha casa, todo mundo é desse jeito. Mas você pode ser diferente. Você pode ser do jeito que Deus quer. Basta você permitir. Basta você querer estar nas mãos de Deus. Você quer sim ou não estar nas mãos de Deus? Sim? Então fique de pé. Feche os seus olhos. E vai olhando aí, quais são as estruturas dentro de você que você vê que estão enrijecidas. É o seu comportamento. É você que há muito tempo tem agido assim, e você às vezes não tem nem disposição de fazer diferente, porque você já se acostumou. Você já se acostumou a fazer assim, desse jeito. Deus pode mudar esse seu comportamento. Ou então é o seu pensamento. Você pensa desse jeito e não abre mão. Aquele famoso ditado, né? A pessoa que não dá o braço a torcer. Deixa Deus hoje quebrar isso, quebrar essa estrutura. Ele não vai te deixar quebrado, não. É um processo, mas Ele não vai te deixar desfarelado, não. Ele vai te reconstruir de novo. Ele vai jogar a água do Espírito sobre você, vai fazer uma nova argila, e Ele vai te modelar. Mas é preciso querer. Por isso vai dizendo do seu desejo de mudar, do seu desejo de ser diferente, do seu desejo de romper com as estruturas do mundo que foram construídas dentro de você, com as estruturas do mundo que foram construídas dentro da sua casa, com um homem velho. Vai dizendo do seu desejo de romper com tudo isso, de deixar Deus hoje te modelar de novo, te fazer de novo, sim, te quebrar, mas te reconstruir, porque o nosso Deus é um Deus de reconstrução, é um Deus capaz de fazer obra nova, é um Deus capaz de dar vida nova, é um Deus capaz de nos fazer de novo. Eu quero ser um homem novo. Você quer ser um homem novo, uma mulher nova? Sim? Então vamos cantar. Mas faça dessa música a sua oração. Eu quero ser Jesus amado, Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro. se você sabe cantar, cante. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Jesus amado, canta. Eu quero ser Jesus amado, como barro, como
pode ser um homem novo. Você pode ser uma mulher nova. Isso é obra de Deus, não é obra humana. Não é ninguém que vai te reconstruir, não é Deus que vai te fazer novo. É obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos faz maleáveis. É o Espírito Santo que nos faz maleáveis nas mãos de Deus. Por isso, vá pedindo que o Espírito Santo venha sobre você hoje. Você que tem vivido essa vida enrijecida, Deus quer te fazer um homem novo, uma mulher nova. Deus quer te fazer santo, santa. E é Ele que vai nos modelar. Nos modela, Senhor. Envia sobre nós o Teu Espírito Santo e vai desmanchando toda estrutura mundana dentro de nós, todo pensamento mundano, toda ideia deste mundo. Desmancha sobre nós e nos reconstrói de novo, Senhor. Tira todo o medo de viver esse processo. Se você tem medo dos processos de Deus, vá pedindo, Senhor, nos liberta do medo de ser formado de novo, do medo de recomeçar. É Deus que realiza essa obra. Eu quero ser Jesus amado, Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.